Bom dia, aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus, com o nosso culto online. E hoje, dia 15 de novembro de 2020, dia da eleição, né, vamos ser sempre responsáveis nas nossas decisões, nas nossas escolhas, para que depois não venhamos a nos arrepender durante os próximos 4 anos. Né, que Deus abençoe cada um de vocês nas suas decisões, nas suas escolhas nesse dia. Amém? Ok, nós teremos um culto hoje muito edificante. Né, seja muito bem-vindo, online, que está aqui conosco. Né, teremos um tempo de adoração, de louvor, e vamos compartilhar um pouco a palavra de Deus hoje, e com certeza vai alimentar um pouco mais a nossa fé, para que nós possamos ter alimento para toda a semana, né? Que Deus possa, por meio do Espírito Santo, trabalhar em nossos corações, né? Gerando a praticidade da sua palavra, e assim, né? Possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, nesse dia e durante a semana. Amém? Seja muito bem-vindo. Vamos orar para nós iniciarmos nosso culto nessa manhã de domingo. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo o privilégio que nós temos nessa manhã de estarmos aqui e poder, ó Pai, cantar louvores ao Deus de Israel, nosso Deus, nosso Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos uma unção do Teu Espírito nessa manhã. Unge nossos corações. Unge, ó Pai, esse tempo de adoração, de louvor. Unge a Sua palavra que será ministrada nessa manhã de domingo, Senhor. Por favor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Ok, bom dia. Bom dia. Vamos louvar o nosso Deus com muita alegria. Amém. Agora já vou configurar o teclado dele que reiniciou, tá? Na hora que você puder. É o botão aqui do negócio. Colocou o transporte. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém. Glória a Deus. Oferta de amor.
Senhor, pra me oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Foi pra te adorar. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ter agora um tempo maravilhoso com a palavra de Deus. Amém? Amém. Ok. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a nosso grande Salvador e Redentor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu amo essa música, né? Venho, Senhor, minha vida oferecer um sacrifício vivo. Amém? Uau! Hoje um dia muito especial, porque nós podemos cantar louvores ao nosso Deus juntos e poder também, né, pensar com Deus por meio da sua palavra. Que privilégio para nós, né? Hoje, dia 15 de novembro de 2020, nós estamos aqui pela graça de Deus e podemos cultuar nosso Deus. Amém? Ok, vamos abrir nossas Bíblias juntos nessa manhã de domingo em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. E vamos orar. Romanos capítulo 15, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está nos assistindo nesse momento. Aqueles que vão assistir depois pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo nosso site. Ó Pai, que o Senhor possa estender suas mãos sobre cada um, sobre as suas famílias, sobre a nossa família. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te exaltamos nessa manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por sua fidelidade, pelo seu amor incondicional. Obrigado por sua presença em nossas vidas. Te pedimos, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Romanos, capítulo 15, versículo 4, está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras,
tenhamos esperança. Uau! Pensa comigo nessa manhã de domingo. Olha só que versículo para o nosso ensino, para a nossa edificação nessa manhã de domingo. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ó, amados, a pergunta para nós nessa manhã de domingo é: como está a nossa paciência nesses dias? Ou nessa semana que inicia hoje? Como está a nossa paciência? Olha, estamos sendo consolados nas situações que nós estamos passando? Estamos tendo esperança de dias melhores, ou uma esperança de um mover de Deus em uma área da nossa vida, que estamos vivendo uma desesperança, ou que estamos vivendo desesperados? Como está a nossa paciência nessa manhã de domingo? Oh, amados, aqui está dizendo que tudo quanto foi escrito aqui neste livro, na palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito. Para que, pela paciência e pela consolação da palavra de Deus, das Escrituras, tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Nosso Deus está agindo. Agindo Deus. Quem irá impedir? Deus está nos ensinando algo nessa manhã de domingo. Sabe, nesse dia, nessa manhã, nesse tempo, Deus está trabalhando em nossas vidas, e Deus está trabalhando profundamente em cada um de nós. Nesse momento, nesse dia, nesse tempo, Deus está trabalhando em nossas vidas, e Ele está nos ensinando, Ele está consolando-nos, Ele está consolando cada um de nós e nos direcionando dentro da sua vontade. Então necessitamos de paciência. Necessitamos de paciência. Paciência, consolo e esperança. Paciência, consolo e esperança. Oh, amados de Deus, a palavra de Deus está nos ensinando diariamente no nosso caminhar, e ao mesmo tempo nos consolando em cada situação que passamos, e que muitas delas nos fazem ficar desesperados, porque não conseguimos discernir o todo, logo ficamos sem esperança, vivemos uma desesperança. Em 2 Coríntios, capítulo 1, olha que versículo maravilhoso aqui, juntamente com Romanos, tem uma conexão entre os versículos dessa manhã, para a nossa edificação. Olha, paciência, consolo e esperança é o que nós necessitamos neste momento. 2 Coríntios, capítulo 1, com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, está escrito: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O nosso Deus é o Deus de toda consolação. Tem áreas das nossas vidas, tem situações das nossas vidas que estamos vivendo hoje, que nós precisamos ser consolados. Nós precisamos permitir que Deus nos console, porque Ele é o Deus de toda consolação, o Pai de misericórdias. Este é o nosso Deus. Sabe, nessa manhã, estamos desesperados? Hoje estamos vivendo uma desesperança? Estamos ansiosos? Deus está nos ensinando neste momento a termos paciência. Paciência. Ele, como Pai de misericórdias, nunca, jamais nos dará o que merecemos nas nossas falhas diárias. Às vezes, esperamos juízo de Deus contra nós. E muitos, sabe, por causa de uma atitude, uma situação da qual, sabe, falhou, sabe, fica imaginando Deus com um cetro na mão, trazendo juízo, condenação. Mas não é assim, porque o nosso Deus é o Pai
das misericórdias. Quando nós merecemos juízo, ele vem com graça sobre graça. Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos, não nos dando o que merecemos, sabe? Deus vem com graça e misericórdia, porque Deus olha, Deus mira, Deus olha a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Então, sabe, o sangue de Jesus foi e é e será eternamente suficiente para nos purificar. Em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para cada um de nós. Em nenhuma área das nossas vidas que nós estamos esperando, sabe, que Deus venha trazer juízo. Deus vem sempre com graça sobre graça, porque Ele é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Pensa nisso nessa manhã de domingo, amados. Outro versículo fantástico está coligado com Romanos 15, 3, 2 Coríntios capítulo 1, 3, é também 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha comigo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Está escrito, olha que versículo lindo para nós nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma frase que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz a mesma coisa. Aqui, ó, Pedro diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aqui comigo nessa manhã. Pedro está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 1, versículo 3, em Romanos capítulo 15, versículo 4. Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus, sabe, Ele agiu conosco, o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou, nos lavou, nos purificou por meio do sangue de Jesus Cristo, para uma viva esperança. Uma viva esperança. Sabe, qual área das nossas vidas, qual situação das nossas vidas nessa manhã nós estamos vivendo sem paciência, sem consolo e uma desesperança? Qual área da nossa vida que nós estamos vivendo desesperados nesse momento? Estamos desesperados. Sabe, Deus é o Pai das misericórdias. Ele não nos dá o que nós merecemos. Deus é o Deus de toda consolação e Ele nos consola por meio das Escrituras. Deus está atuando em nossas vidas, nos ensinando, como em Romanos, Paulo disse em Romanos 15, tudo foi escrito para o nosso ensino, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esperança, amados. Deus nos consola, Ele é o Pai de toda consolação. Estamos limpos, purificados, não há mais condenação, sabe? Porque Deus nos lavou, nos regenerou para uma viva esperança. Em 2 Tessalonicenses, olha só os versículos nessa manhã, um está conectado com o outro, Paulo dizendo uma coisa, Pedro dizendo outra, Paulo volta a dizer em outros livros a mesma coisa. Paciência, consolo e esperança. É isso que nós, como filhos de Deus, necessitamos nesse tempo tão difícil que nós vivemos. Em áreas das nossas vidas que estamos vivendo desesperados, vivendo uma desesperança. Precisamos de paciência, consolo e esperança. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha comigo lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito, versículo 15 a 17. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, olha aqui esse versículo 16.
Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Lembra a mesma coisa que Paulo disse em Romanos 15, em 2 Coríntios capítulo 1, e Pedro disse e também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha, é tão importante para nós, nesse versículo 15, guardar as tradições, guardar aquilo que nos foi ensinado, por meio da palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos gerou em nossos corações, convicções, quando nós recebemos a palavra de Deus, as Escrituras, tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que tenhamos paciência, consolação e esperança. Olha, Deus é o Deus, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E aqui, em 2 Coríntios, fala que Ele nos deu eterna consolação e boa esperança. Lembra que Pedro disse, por causa das muitas misericórdias, porque Deus é Pai das misericórdias, e por causa do seu grande amor com que nos amou, e nos ama hoje e agora. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E Paulo diz aqui que Deus nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança, uma esperança que é viva. Então, às vezes, tem momentos em nossas vidas, em áreas que nós, estamos vivendo uma desesperança. Ou ficamos desesperados por não conhecer o todo do trabalho de Deus naquela situação, naquele momento. Mas nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos console, para que possamos ter paciência e ver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus agindo em nossas vidas, nas situações das quais estamos necessitando de consolo. Porque Deus nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E é tão importante para nós, amados, dar valor à palavra de Deus, guardar as tradições, guardar a palavra de Deus. Em Provérbios fala, não remova os marcos antigos, os marcos que foram colocados em nossos corações por meio da palavra de Deus. Não remova os marcos. Assim, é tão importante, porque a palavra de Deus nos ensina, ela nos educa, ela nos consola e ela nos dá uma viva esperança pela graça de Deus, como nós estamos vendo nessa manhã de domingo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Linha sobre linha, como diz Isaías 25. Sabe, a palavra de Deus, ela revela quem nós somos em Cristo Jesus. Ela revela a fidelidade do nosso Deus nas vidas de homens e mulheres como nós. Ela afirma sobre o nosso futuro, que não está limitado somente a essa vida, como está em 1 Coríntios capítulo 15, a nossa esperança é firme no Senhor, por causa da fidelidade de Deus com a sua palavra. Por essa razão, devemos permanecer firmes nas tradições ensinadas na palavra de Deus. Ele nos amou e nos ama, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele está diariamente nos consolando nas áreas que nós necessitamos. Está necessitando de consolo nessa manhã? Deus está nesse momento, se você pudesse ver de braços abertos para te consolar, me consolar. Talvez nós não conseguimos ser consolados nas situações que estamos vivendo hoje. E poderíamos fazer uma lista de razões. Devemos parar e pensar com Deus por meio da sua palavra. Pensar nas coisas do alto, como Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 está escrito. Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, Permitir que Deus nos console, permitir que Ele traz em nossa memória sua palavra que alimenta a nossa fé e nos dá uma viva esperança.
Não devemos viver uma desesperança. Não devemos viver desesperados em nossas vidas. Deus está atuando, Deus está agindo e Deus está movendo as situações em nosso benefício. E isso é um consolo para cada um de nós nessa manhã de domingo. É hora de confiar em Deus. É hora de deixar Deus nos instruir, nos ensinar, nos consolar e seguirmos em frente. Em frente, Deus com certeza irá à nossa frente, perdoando, cuidando e nos direcionando dentro da sua vontade. Porque Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação e Ele nos deu uma viva esperança pela graça. Pela graça. Uau! Irmãos, como nós somos preciosos para o nosso Deus, para o nosso Pai. Como nós somos preciosos para Ele nessa manhã de domingo. Em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, está escrito, Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha que versículos lindos nessa manhã. Nós falamos de Romanos 15, versículo 4, que Deus, né, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Por meio da paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós vimos que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, em 2 Coríntios 1, versículo 3. Nós vimos que em 1 Pedro, capítulo 1, 3, que por causa das suas muitas misericórdias, por causa do amor que Ele nos amou, sabe? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós vimos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Deus é o Pai das misericórdias, que Deus, ele é o Deus de toda consolação, e Ele nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça. E sabe, aqui em Romanos 15, versículos 5 e 6 está escrito, ora, o Deus da paciência, e da consolação, vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo, sabe, princípio que Pedro disse, que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1, e que Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e que Paulo está dizendo aqui em Romanos 15. O Deus da paciência e da consolação, o Deus de toda consolação, o Deus que nos deu eterna consolação e boa esperança, sabe? O Deus da paciência, que Ele está nos ensinando por meio das Escrituras para que tenhamos paciência em momentos difíceis, para que nós possamos ver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, sabe, revelado em nossas vidas e através de nós. Deus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, mas também o Deus da paciência. E Ele nos ensina a sermos pacientes uns com os outros em cada situação que passamos. Que sejamos pacientes, que saibamos esperar, que nós possamos permitir que a palavra de Deus, sabe, ela nos ensine, nos eduque, nos instrui nesses dias difíceis. Sabe, amados, muitas vezes não queremos ser pacientes, porque, naturalmente falando, nós somos impacientes. Nós queremos respostas imediatas, soluções rápidas, sabe? Requeremos soluções que envolvem nossas vidas e as vidas das pessoas que nós relacionamos, rápidas. Não sejamos impacientes. Não sejamos impacientes. Amados irmãos, Jó foi paciente. E nós sabemos o que aconteceu na vida de Jó no final da sua vida. A situação de Jó era muito dolorosa, né? Incomparável com as nossas situações da atualidade. Mas ele foi paciente, Tiago fala sobre isso. Ele foi paciente. Talvez não tenhamos a paciência de Jó, mas necessitamos pedir a Deus, o Deus da paciência, para nos ensinar a sermos pacientes e esperar o seu mover em nós e através de nós. Porque Deus,
o Deus de toda consolação, Ele nos deu uma viva esperança. Ele é o Pai de toda consolação. Ele é o nosso Deus e nosso Pai, e nos amou e nos ama nesse exato momento, em todas as situações das quais estamos vivendo na atualidade. Paciência, consolo e esperança. É o que nós necessitamos nesse dia. Oh, amados, em Salmo 119, olha comigo Salmo 119. Salmo 119, nós estamos terminando aqui nessa manhã, Salmo 119, vamos ver aqui, versículo 49 e 50. 49, Salmo 119, versículo 49 e 50 está escrito o seguinte. O salmista diz o seguinte: lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Uau! Olha só, amados, o que o salmista está dizendo. É como se Paulo e Pedro estivessem falando a mesma coisa. Olha, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo. Quantas promessas Deus tem nos dado em áreas das nossas vidas que parece que estão mortas. Sonhos apagados. Salmo 119, versículo 49 e 50. Áreas das nossas vidas que parece que não tem mais solução, que estão mortas, que estamos vivendo uma desesperança. A mesma coisa Paulo e Pedro estão dizendo. Olha aqui, o salmista fala com Deus, lembra da promessa que o Senhor nos deu nessa área, nesse problema. Quais foram as promessas que Deus deu para você na situação ou na área que você está vivendo uma desesperança ou desesperado nesse dia? O salmista diz, ó Deus, lembra da promessa que o Senhor me deu? Todos os nossos desejos estão na memória de Deus, em Isaías 25, versículo 8. Ó amados, o salmista diz, o que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra me vivifica. A tua palavra, ó Deus, me vivifica. A palavra de Deus nos ensina, ela nos dá promessas que cumprem imediato ou que se cumprirão no futuro próximo. A paciência é algo tão fundamental em nossas vidas com Deus, porque através da paciência gerada por uma confiança inabalável no Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é que temos uma viva esperança para jamais desistir. E sim, sermos perseverantes, sabendo que aquele que começou boa obra em nossas vidas é poderoso para concluir, para terminar. Somos vivificados pela palavra de Deus, e isso nos consola, nos anima, nos fortifica, nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, áreas que aparentemente estão mortas, áreas que parece que não tem mais jeito, sonhos que foram deixados para trás, e quando nós sabemos que Deus nos deu promessas ali, naquela área da nossa vida, e de repente parece que nada está acontecendo. Deixa a palavra de Deus te instruir, como disse Paulo. Deixa a palavra de Deus te mostrar, te educar. Porque o Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, Ele nos deu uma boa esperança, uma viva esperança pela graça. Ele está nos instruindo neste momento e a palavra de Deus nos vivifica. Vivifica nos reanima da vida onde está a morte, onde encontra a morte, áreas que estão mortas, sabe? A palavra de Deus nos vivifica, nos dá um ânimo novo para prosseguir, para viver os sonhos com Deus, viver os desejos que estão na memória do nosso Deus, desfrutar da graça do nosso Deus e ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, o Pai das misericórdias. Oh, amados, é tão crucial que entendamos isso nessa manhã em nossas vidas. Qual a promessa que Deus tem nos dado, que parece que está demorando a cumprir? Não devemos desistir jamais. Deus é poderoso para fazer acontecer. Ele não esqueceu de você nem de mim.
e nem tampouco desistiu do que nos prometeu nessa área que estamos vivendo uma desesperança ou um desespero. Confiemos, portanto, no nosso Deus. Deixe a palavra de Deus nos educar, nos ensinar, nos consolar nessa manhã. Em Salmo 146, olha comigo, Salmo 146, versículos 5 e 6, o salmista diz o seguinte, olha o que o salmista disse, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a tua fidelidade. Oh, bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó como seu auxílio, Bem-aventurado, oh, amados, em que temos colocado nossa esperança nesses dias? Sabem, essa é a pergunta para nós. No nosso trabalho? Na nossa capacidade de resolver os problemas? A nossa esperança está no Senhor nosso Deus, o Pai das misericórdias e Deus de toda a salvação, que nos amou e nos ama e nos deu uma viva esperança pela graça. Sejamos pacientes. Deixamos a palavra de Deus, o Deus da paciência, nos ensinar a ser pacientes. Saibamos esperar inteiramente na graça de Deus que está sendo revelada em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, para a gente terminar nessa manhã de domingo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Oh, amados, perca a esperança, não viva desequilibrado nas emoções, não viva desesperado, cerca o seu entendimento com a palavra de Deus, deixa ela te ensinar. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo disse isso no primeiro versículo que nós lemos nessa manhã. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que sejamos consolados pelas Escrituras e tenhamos boa esperança. Sabe, paciência, o Deus da paciência está nos ensinando a ter paciência hoje. O Deus de toda a consolação está nos consolando por meio da sua palavra, das Escrituras. Por isso é tão importante cercar nossa mente com a palavra de Deus, não dar brecha para o inimigo, porque a palavra de Deus nos consola, ela é uma muralha para nossas mentes, nossas emoções, ela nos consola, porque Deus é o Deus de toda consolação, e assim podemos esperar inteiramente na graça do nosso Deus, porque Deus nos deu eterna consolação e boa esperança, uma viva esperança, por sua graça, pela graça do nosso Deus, o Pai das misericórdias, que não nos dá o que nós merecemos, o Deus que está agindo em nossas vidas neste momento, o Deus que está trazendo, reavivendo, né, áreas mortas, sonhos mortos, desejos mortos, que Deus deu-nos promessa naquele tempo, naquela época, e nós aparentemente não se cumpriu, mas Deus está reavivendo, a palavra de Deus está vivificando, trazendo vida, ânimo novo nesse momento, e Deus quer sim que sejamos canais de bênção, que possamos viver intensamente com Ele, por sua graça, tendo paciência, sendo consolado pelas Escrituras e tendo boa esperança. Oh, amados, neste momento, Deus está nos ensinando a ser pacientes. Ele está nos consolando ao dizer para cada um de nós que estará conosco até o fim. Jesus disse em Mateus 28, 20, e eis que estarei convosco até o fim, disse Jesus. Jesus disse também em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Estamos sendo consolados pela palavra de Deus. Jesus disse também, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E ninguém, em nenhuma situação, poderá arrebatá-las das minhas mãos, diz o Senhor.
Porque, amados, a palavra de Deus nos vivifica, nos reanima, traz vida onde está a morte. A palavra de Deus nos consola e nos ensina a confiar plenamente no Senhor nosso Deus. Como nós lemos no primeiro versículo dessa manhã, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que tenhamos paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque o Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. O Deus da paciência, como nós vimos nessa manhã, né, em Romanos 15, ele está nos ensinando a ser pacientes e esperar inteiramente nele. Deus jamais irá desistir das nossas vidas, porque ele nos ama intensamente. Pensa nisso nessa semana. Deixa a palavra de Deus te consolar. Deixa a palavra de Deus te vivificar nessa semana. Paciência, consolo e esperança. É o que nós necessitamos nesse momento. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te dê graça sobre graça. Que Deus possa vivificar áreas que estão, sabe, deixadas de lado. Trazer um ânimo novo, vida onde há morte, que a palavra de Deus possa te orientar no caminho que você deve andar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a você, a mim e a todos nós, e nos dê uma semana abençoada, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.